Boa tarde a todos. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Eu me chamo Daniele Brandes e eu sou uma empreendedora. E eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre empreendedorismo nessa eletiva de hoje. Para começar, eu vou organizar minha fala em três pontos, em três grandes tópicos hoje. E com um grande objetivo que eu tenho hoje aqui é mostrar para vocês a minha trajetória, um pouco do que eu fiz, o que eu faço hoje, o que, que a minha empresa faz na área de tecnologia e trazer alguns pontos para quem está estudando empreendedorismo sobre como tem sido a minha prática, para vocês refletirem. E aí até algumas dicas ao final. Eu vou deixar as dúvidas para os 10 últimos minutos e aí eu vou selecionando, a gente vai vou respondendo essas perguntas para vocês. Mas, então, para começar, vou contar um pouco quem sou eu e qual que é a minha trajetória. Eu sou nascida em São Paulo, mas estudei grande parte da minha vida no município de São Carlos, no interior de São Paulo, e sempre muito voltada para os estudos. Sempre fui muito estudiosa, gostei muito, sempre gostava muito da escola, sempre gostei muito de ler, e durante toda a minha vida tinha toda essa vontade de ir para a universidade, conseguir trilhar uma carreira. Mas eu não sabia ao certo o que, que era. Tive modelos e uma família que me dava apoio nos estudos, sempre acreditei que, e tinha certeza que, tendo estudado, que com a educação eu conseguiria chegar em algum lugar. E foram esses meus primeiros passos. Quando eu estava no ensino médio, assim, um pouco como vocês, eu comecei a ter a ideia de que eu queria fazer administração de empresas. E fiz o vestibular, e eu passei e vim para São Paulo, vim fazer a minha faculdade. Fiz uma faculdade privada aqui em São Paulo, que chama Fundação Getúlio Vargas, e aí eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer da vida. Bom, os anos foram passando e eu fui trabalhar, a princípio, em um banco no mercado financeiro. Fui trabalhar na área de finanças, com muitos números, fui trabalhar com empresas grandes e trabalhei nesse segmento por cerca de 8 anos. Então, eu fiz bastante tempo dessa trajetória. Mas em algum momento dessa trajetória me bateu um grande questionamento do que eu estava contribuindo para o mundo. Se aquela carreira que eu tinha escolhido, tão tradicional, se ela de fato estava contribuindo para o que o Brasil precisava nesse momento. E se ela contribuía também para o que eu queria fazer nos próximos 50, 60 anos. Porque eu acredito muito que o que a gente vai trabalhar para o resto da vida. E eu acho que eu nunca quero me aposentar. Então, quando eu tinha lá os meus 28 anos, 29 anos, eu pedi demissão do meu trabalho e comecei a pensar em empreender. Comecei a pensar em empreender e aí eu comecei a resgatar quais eram os grandes pilares que tinham me trazido onde eu tinha chegado. E comecei a observar também quais eram as grandes demandas que o Brasil estruturalmente tinha e tem. Eu cheguei à conclusão, olhando, né, quais são os setores que mais precisam de ajuda hoje, e dentre muitos que precisam de ajuda, eu escolhi a educação. E dentro do ramo da educação, eu escolhi trabalhar com educação e tecnologia, por entender que o mundo está passando por grandes transformações. Isso foi há mais de 6 anos atrás, quando eu comecei a empreender, e já estava passando por grandes transformações, e que a educação ia se transformar. E olha a gente hoje aqui tendo essa conversa de forma remota. E olha quanta coisa vai mudar ainda. E eu estava há 6 anos atrás pensando nisso. E resolvi trazer mais um componente da leitura. Como é que a gente pode ler digitalmente, em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quisermos, de modo que a gente esteja cada vez mais instruído, usando dessa interatividade que a tecnologia propicia e nos ajudando a crescer profissionalmente, educacionalmente. Foi aí que eu criei a minha empresa, a minha primeira empresa, que se chama Guten Educação. A Guten é uma plataforma
de leitura digital que traz textos jornalísticos, textos da atualidade para o mundo da escola, para o aluno. Hoje a gente trabalha com ensino fundamental. E a grande perspectiva, o problema que eu queria resolver nesse sentido é que ler é muito mais do que estar alfabetizado, né? Saber ler a palavra só, aquele texto. É entender, é ter um senso crítico, é conseguir ter uma posição, um posicionamento sobre aquele texto. E que o mundo das atualidades, quando a gente está informado, quando a gente sabe o que acontece à nossa volta, isso traz um senso crítico e fomenta um senso crítico muito forte. E eu queria trazer isso para os estudantes, e de modo digital. A plataforma da Guten, que chama Guten News, é uma plataforma que traz não só as notícias em linguagem adequada para o público infanto-juvenil, que são numa faixa etária um pouquinho mais jovens do que vocês, mas também traz uma interatividade com games. Então, o aluno lê, o estudante vai ler um texto, então vamos supor que a gente está trabalhando o coronavírus. Então, por que não estudar o coronavírus com base numa notícia real do que está acontecendo? Assim, eu vou ficar informado, ao mesmo tempo que eu vou fazendo as atividades que o professor me pediu, mas de uma forma que eu estou ganhando pontos, eu tenho um avatar, eu consigo construir coisas. Então, eu criei alguns jogos, junto com a equipe, claramente, eu fui trazendo pessoas, contratando pessoas para me ajudarem nessa empreitada, e desse modo a gente consegue trazer o aluno para dentro desse mundo da leitura, criando um senso crítico, que esse aluno fique muito informado e fazendo com que os professores também tenham o benefício de terem relatórios e poderem saber como os alunos estão interagindo. Então, tive uma forma, aí há alguns anos que eu comecei a desenvolver. Ao longo dos anos, eu me juntei, ano passado, na verdade, nessa trajetória, eu me juntei a Guten, que é a minha empresa, a outra empresa, que se chama Árvore. E a gente criou a Árvore Educação, que é uma empresa bem maior. Eu me juntei com outro empreendedor, que hoje é meu sócio, e hoje nós temos não só a plataforma Guten, mas a gente tem a plataforma Árvore de Livros, que é uma grande plataforma de livros, de textos literários, para que os alunos possam ler não só as notícias do Guten News, que é o mundo das atualidades, mas também tudo que é literário. Então, de forma digital, gamificada, interativa, e com base nisso a gente consegue trazer mais engajamento para a educação. Hoje, para vocês saberem, eu queria contar para vocês, a Guten e a Árvore de Livros, elas impactam cerca de 1 milhão de estudantes no Brasil, desde o ensino infantil até o ensino médio. A Árvore de Livros é disponível para o ensino médio, e o nosso grande sonho é que a gente cresça 10 vezes esse número. Eu tenho um sonho grande de impactar e estar na vida e nas leituras de 10 milhões de estudantes no Brasil. A gente está em 1, e ter sonho grande é bom, é importante, tem que sonhar grande, tem que trabalhar para isso. Hoje nós somos uma empresa que está no Rio de Janeiro e em São Paulo, temos escritórios Rio e São Paulo. Eu estou em São Paulo agora, e temos cerca de 75 funcionários, 75, 80 funcionários que estão entre essas duas cidades. Mas a gente atende, por conta da tecnologia, de sermos uma plataforma digital, a gente atende alunos no Brasil inteiro, do norte ao sul, de leste a oeste. E até começamos a atender também outros países que também trabalham em língua portuguesa, que também estudam em língua portuguesa, como Moçambique, por exemplo, que foi um primeiro impacto que a gente está tendo fora do Brasil. Estamos nos internacionalizando. Bom, para continuar contando para vocês sobre a minha plataforma, eu vou abrir agora um segundo momento. Então, eu contei de mim e como eu comecei a Árvore e a Guten. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é cada plataforma. Então, eu vou mostrar a minha tela para vocês. São 2 plataformas digitais. A gente tem aplicativo e a gente tem também no computador, disponível no navegador. E vou mostrar como que os alunos interagem um pouco, de forma rápida. E depois eu vou partir para o terceiro bloco, que é contar um pouco
dos princípios que me guiaram para fazer a minha empresa, as coisas que eu pensei quando eu estava criando a minha empresa. Mas antes de começar a mostrar a plataforma, eu vou fazer mais um ponto só do porquê leitura e porquê leitura é importante no contexto de digital e de educação. Porque eu queria que cada um de vocês pensasse que tudo que a gente faz, ou quase tudo, agora a gente está aqui interagindo por vídeo. Mas imagina que depois, provavelmente vocês vão escrever um relatório para o professor de vocês. Provavelmente vocês vão escrever uma mensagem no WhatsApp para a mãe, para o pai, e essa mãe e seu pai vão ler aquela mensagem. Provavelmente vocês vão receber uma notícia pelo Facebook. Tudo ou quase tudo inclui leitura. Então, a forma como a gente conhece o mundo, um bom leitor, ele vira um leitor melhor em todos os âmbitos. Na interação com os colegas, na interação com o professor, com os pais. A leitura, se a gente para pensar, a gente está lendo a todo momento. Então, um bom leitor, que ele é crítico, que ele sabe distinguir uma opinião, ele sabe ler dados. Esse leitor, ele consegue, por exemplo, não compartilhar coisas falsas na internet, não cair em contos e mentiras, ele consegue ser muito mais empoderado. Então, e no Brasil a gente precisa muito disso porque os índices de leitura, a gente até sabe ler, mas quantos de nós realmente compreende, interpreta bem um texto? Então isso é super importante para a nossa vida e não é só para a escola, é para o resto da vida. A gente vai continuar lendo e aprendendo para o resto da vida. Por isso que eu achei a leitura como o meu norte, o problema que eu quero resolver na educação no Brasil. É esse o meu propósito todos os dias. Bom, para deixar um pouco mais tangível para vocês, eu vou mostrar um pouco da minha tela, para que conheçam um pouco do que é cada plataforma. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Deixa eu só aqui fazer. Vou mostrar primeiro a árvore de livros para vocês. A árvore de livros é uma plataforma digital. Então, nós temos hoje mais de 30 mil livros disponíveis na nossa estante. Imaginem, né? Quantos mil livros você poderia ter na sua casa, na sua escola, na sua biblioteca? Aqui nós temos mais de 30 mil livros, de mais de 600 editoras. Tudo na palma da mão do aluno. Coisas como Para Ler e Viajar, Para Ler e Aprender, livros que foram retirados ou que viraram filmes, ou filmes que viraram livros, para ler com as crianças, se você tem um irmão mais novo. E ao ler, você vai ler na tela. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. É uma leitura normal, no digital. Nós vamos medindo ao longo do tempo, cheguei aqui no capítulo, nós vamos medindo algumas coisas, por exemplo, a taxa de leitura. Depois, o seu professor ele consegue ver o que você leu, o que você não leu, mas você também vai ter um pouco dessa visão, onde que você parou. Você pode ter vários livros que você está lendo ao mesmo tempo, coisa que possivelmente não seria possível, não seria tão fácil ler muitas coisas ao mesmo tempo, ter vários livros, ficar carregando vários livros. Então a gente tem aqui uma série e depois a gente tem deixa eu pegar aqui para vocês, a gente tem as categorias, todos os tipos de livros que a gente tem disponíveis, podem ser quadrinhos, literatura infanto-juvenil, nós temos uma banca, então todos os jornais do mundo a gente tem aqui. Então, olha, eu quero ver o jornal, um jornal na Austrália, eu quero pesquisar todos os jornais da Austrália, e todas as revistas eu tenho aqui. Eu estou estudando, eu quero ver como que na Itália, eu vou procurar na Itália aqui o que está acontecendo, eu quero ver o jornal da Itália, leio em italiano, eu vou achar tudo aqui. Então a gente é um grande centro de leituras para os alunos do Brasil. Essa é a árvore de livros.
Além da árvore de livros, a gente tem para os menores, para os alunos do ensino fundamental, o Guten News, que daí é a plataforma gamificada. O Guten News traz as notícias numa linguagem mais adequada às crianças. Então, adequada, a gente tem jornalistas que escrevem para as crianças, a gente tem uma equipe de jornalistas. Então, por exemplo, desde notícias muito, muito novas, né, como a paleontóloga que está tentando salvar o acervo do Museu Nacional, questões sobre o confinamento, sobre coronavírus. A gente tem as coleções. Então, por exemplo, se eu entro em coleções aqui, vou ter desde coisas que são sobre saúde, rumos da humanidade, as Olimpíadas que foram postergadas, até coisas que a gente gosta de ler, mas que às vezes não estão disponíveis para a gente no ambiente da escola, como K-pop, por exemplo. Quero ler textos sobre quem são os astros de K-pop. A gente traz isso para dentro da sala de aula. Só que o aluno, quando ele vai acessar, a gente traz mais algumas coisas. Por exemplo, se eu acesso aqui, por exemplo, essa matéria, essas bolinhas que estão aqui são os jogos. A gente tem jogos antes da leitura do texto e depois da leitura do texto. Se eu acesso, por exemplo, aqui, os corações são as vidas que eu tenho, eu vou fazer um jogo, um quiz de perguntas e respostas, e cada uma das perguntas está ligada a alguma coisa do texto que eu vou ler, então eu preciso me concentrar, e eu vou ganhando pontos. Então eu estou errando tudo aqui, não é muito legal errar tudo. Ao acabar, eu estou ganhando os meus pontos, e eu vou, depois, todos os pontos que eu ganho, eu estou vendo aqui, eu tenho moedas, pontos, eu transformo eles no meu item de conquistas aqui, no meu avatar. Então, por exemplo, aqui o meu avatar eu posso depois editá-lo, usar as moedas, eu vou criando e personalizando tudo que eu quiser no meu avatar. Eu vou trocando a roupa dele, com base nas conquistas que eu fiz, nas minhas leituras e nos meus jogos, que são todos relacionados à leitura. O meu professor pode me atribuir tarefas aqui dentro da plataforma, e tudo que eu fizer de tarefa, eu tenho os meus pontos e ganho aqui nesse jogo. Eu também tenho troféus que eu ganho, por exemplo, aqui, os troféus que a gente tem do aluno que lê muitas matérias num dia, aquele que faz muitas atividades, aquele que consegue 200 mil pontos, e nós temos as Olimpíadas de atualidades. Então, para os alunos que estão mais inteirados sobre o que acontece no mundo atual, vão começar as Olimpíadas, inclusive, na segunda-feira, sobre atualidades. Então, a gente faz perguntas, e é um jogo de perguntas e respostas sobre matérias que estão circulando no Guten News. Então, isso aqui é o que vocês, alunos, veem. Para o lado do professor, o professor tem mais uma série de coisas que ele vai vendo, por exemplo, relatórios, atribuições de tarefas, ele vê como cada um dos alunos está indo. Então, é uma ferramenta tanto para o aluno quanto para o professor. Isso aqui é um pouquinho das duas plataformas que a gente trabalha. Eu desenhei o Guten News, e eu ajudo hoje, eu sou responsável por melhorar e ajudo a deixar cada vez mais interativo, mais interessante a plataforma da Árvore de Livros. Um ponto que eu, aí, indo um pouco à frente e trazendo para vocês um pouco mais até de questionamentos, eu falei da minha trajetória, de onde eu vim, por que eu decidi empreender, eu falei um pouco do que eu faço, então eu resolvi empreender em educação, porque eu quero melhorar a educação no Brasil, eu quero trabalhar com tecnologia, porque eu acho que assim eu consigo chegar em muita gente, e a gente faz isso por meio da leitura, fomentando uma nação de leitores no Brasil. E aí eu quero entrar num terceiro ponto, que são nesses princípios de empreendedorismo. Vou falar um pouco da prática. Do meu lado, eu não estudei empreendedorismo em si, eu estudei administração de empresas na minha graduação, mas eu sempre fui muito curiosa, e eu vou trazer um pouco de alguns aspectos que eu acho que são da minha trajetória. Imagino que outros empreendedores certamente podem ter outras experiências e vão trazer outras visões,
mas eu vou trazer um pouco do que eu aprendi e de coisas que eu acho que podem servir para quem pensa e quem tem um projeto grande, para quem quer mudar o mundo, quem quer fazer um impacto positivo no mundo em que a gente vive. Eu acho que o primeiro ponto, e que ele vai nortear todo o resto, é qual que é o seu sonho grande? Onde você quer chegar? Que impacto você quer ter no mundo? Eu demorei para pensar isso. Eu fui pensar nisso com 29 anos. E se eu tivesse pensado antes, seria muito melhor. E hoje eu penso, todos os dias eu acordo com esse norte, pensando o que eu quero fazer, qual que é o meu... tudo que eu estou fazendo está de acordo com o meu sonho grande, onde eu quero chegar, onde eu quero levar a educação no Brasil. Então, ter esse sonho grande é importante. E aí, tudo o que eu faço, eu fui quebrando esse sonho grande em pequenas etapas que eu precisava atingir para chegar nesse sonho grande. Então, eu imagino, né, uma pessoa que esteja pensando em empreender, uma pessoa que esteja pensando em ter uma trajetória, um caminho empreendedor, ter um sonho grande, ter um norte, qual é a dor, qual é a demanda que eu quero solucionar. E aí quebrar em pequenos estágios e trabalhar para chegar em cada estágio, é uma escada. Não dá para a gente, tem um ditado que fala, não dá para você plantar semente num dia e esperar colher a fruta no outro. Você tem que esperar a árvore crescer. Então, o ponto planta a semente, aí depois você tem que regar, aí você tem que trabalhar naquela planta, esperar. Então, esses estágios são fundamentais. Por exemplo, poxa, eu quero ser um grande empreendedor da engenharia da computação. O que eu preciso fazer primeiro? Poxa, para isso eu preciso ser um grande engenheiro de computação. Para isso eu preciso entrar na faculdade. Quer dizer que para isso eu preciso estudar. Para isso eu preciso ir bem nesse bimestre. Para isso eu preciso chegar em todas as minhas aulas. Então, são pequenos estágios que você tem que trazer para a sua realidade, para o seu dia a dia atual. Senão, o sonho grande e muito longe. Tem que trazer para a realidade. O segundo ponto, depois que você quebrou em pequenas etapas, e você vai atingindo as suas etapas, pessoal, é uma coisa pequenininha que eu estou atingindo, mas é mais um passo, é mais um degrau que eu estou rumo ao meu sonho grande. O segundo ponto é que a mentalidade, eu acredito muito nessa mentalidade empreendedora, que a mentalidade empreendedora, você não precisa ser um empreendedor, você pode ter a mentalidade, pensar como um empreendedor. E o que é pensar como um empreendedor? Eu acho que é muito buscar soluções. Acho que temos um mundo que todo mundo vê muito o lado negativo das coisas, mas o que a gente busca são pessoas que estejam buscando solucionar coisas, os solucionadores, os fazedores. Então isso pode se aplicar em qualquer cenário, em qualquer contexto. Enquanto muitas pessoas reclamam, sempre vai ter alguém com uma mentalidade empreendedora que vai falar: eu vou buscar uma solução, eu vou pesquisar, eu vou agir em cima disso, eu vou pensar, eu vou analisar, mas eu vou agir, vou buscar uma solução. Então, acho que essa mentalidade se aplica mesmo a quem não tem uma empresa, quem ainda não começou, mas que é um aquecimento muito necessário, muito importante. Acho que o terceiro ponto dessa mentalidade empreendedora é a curiosidade. Pessoas curiosas mudam o mundo. A gente sempre pensa no empreendedor como o Steve Jobs, o Bill Gates, mas pensem que quantos empreendedores a gente tem no nosso bairro, quantos empreendedores a gente tem na nossa escola. E o ponto essas pessoas eram curiosas o suficiente para olhar diferente para uma realidade e falar: aqui precisa de uma solução diferente. Eu preciso inovar aqui nessa solução. Esse problema pode ter uma solução diferente, que é mais barata, que vai ser mais rápida, que vai ajudar as pessoas. Então, essas pessoas são curiosas e com essa mentalidade empreendedora de trazer uma solução, de buscar uma solução. Um outro ponto que na minha trajetória, e aí é um ponto de humildade muito grande que eu tenho, que eu aprendi,
o erro, e isso é super importante, errar é aprender. E a gente tem que aprender, acho que um ponto muito relevante é que erro não é feio. Errar é aprendizado. Errar é diferente de fracassar. Eu posso errar 10 vezes, porque eu estou indo rumo, eu estou tentando e eu estou rumo ao meu acerto. Eu estou chegando no meu acerto. Eu só estou testando aqui um monte de coisas. Eu vou errar. Eu estou tentando. O ato de tentar, ele vai trazer alguns erros. Ninguém é perfeito. Vai bater a cabeça, vai doer, vai ser difícil, não é fácil. As histórias de empreendedorismo não são poucas, e não é certamente a minha história de empreendedorismo não é fácil. Ela é cheia de erros e é cheia de acertos também. Mas eu nunca me culpei ou tive vergonha dos meus erros. Os meus erros me trouxeram também aqui. E eu sempre tive a resiliência, a vontade de continuar. Errava, só levantava a cabeça, falava, aprendi, agora eu não posso mais errar esse erro, agora eu vou errar outro. Então, essa mentalidade de experimentar, tentar e ir fazendo essas melhorias, eu acho que é parte da mentalidade dessa cabeça do empreendedor. Finalmente, eu acho tem dois pontos finais que eu queria falar para vocês, contar hoje nessa conversa, que antes de abrir para as perguntas e ver as perguntas, os dois pontos são quando a gente pensa em escolher o que fazer, né? O que eu vou fazer da minha carreira, na minha escolha de trabalho, no que eu vou empreender. A minha dica ou uma coisa que eu vejo que hoje está crescendo muito é buscar trabalhar em algo que seja positivo para o mundo, algo que tenha uma diferença real para as pessoas, algo que traga alento ou que ajude ou que eleve a qualidade de alguma coisa que as pessoas realmente necessitam. E nos tempos que a gente está passando atualmente, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Tem tanto, se a gente olhar para a realidade e falar, nossa, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ter uma outra forma de fazer. Então, que impacto positivo eu quero deixar no mundo? Qual que é a minha marca? Que sonho grande que eu quero realizar? E esse sonho grande sendo uma coisa que ajude o sonho das outras pessoas também. Então, na escolha do que a gente for empreender, eu acho que tem uma responsabilidade também. E, finalmente, acho que o ponto final, e para fechar esse momento de fala, o ponto final é que empreender é muito mais disciplina do que motivação. Todo mundo fala assim, eu sou que, nossa, o empreendedor ele é super motivado, acordo todos os dias, eu quero muito fazer aquilo. Não, tem dias que eu sofro muito, poxa, eu queria ficar dormindo, descansando, eu trabalho pra caramba, acordo todos os dias muito, muito cedo, vou dormir tarde. Aí eu falo, poxa, mas todo dia você tá motivada, Daniele? Não, tem dias que eu não estou motivada, mas todos os dias eu estou disciplinada. Quando eu não estou motivada, o que me leva a fazer, acordar, continuar com o meu sonho, é que eu tenho a disciplina. Eu falo, eu tenho um compromisso que eu preciso continuar. Então, esse compromisso é o que me leva à frente. A motivação, grande parte dos dias, ela está ali. Mas quando eu estou muito cansada, eu conto com a disciplina, que daí é o ponto do eu vou fazer. Então, acho que o empreender e a vida, né, cotidiana, acho que normalmente é assim, é importante a gente ter essa visão. Bom, contei um pouquinho para vocês, como eu disse, naqueles 3 pontos, né, de quem eu sou, da minha trajetória, do que eu faço, e um pouco essa visão sobre, nessa minha trajetória, o que eu aprendi de princípios ou ideias que, para mim, fazem sentido. Eu não sei se para todos os empreendedores, então é uma jornada pessoal. Acho que quando a gente escuta os outros, né, a gente pode ir colhendo algumas coisas, algumas pílulas de inspiração. Então, espero que tenha ajudado e
cada um de vocês. E eu vou agora olhar um pouquinho algumas perguntas que estão surgindo aí. Então, eu vou pedir um minutinho para vocês, que eu vou olhar as perguntas para começar a responder algumas perguntas que vocês trouxeram, tá bom? Só um minutinho, que a gente já vai começar agora. Aqui. Tá bom. Bom, aqui eu tenho uma primeira pergunta aqui, que a leitura na minha plataforma, a pergunta do Lucas, se a leitura é online. Sim, a leitura das nossas plataformas é online, ela é feita. Dá para fazer de duas formas, na verdade. Você precisa de um dispositivo digital, né, um celular, um tablet, um computador. Na árvore de livros você consegue baixar o livro e aí você não precisa estar conectado à internet. No Guten News, que é a outra plataforma para ensino fundamental, precisa estar conectado à internet. E até uma notícia, o Guten News, ele vai ser usado, ele vai estar sendo utilizado por parte dos alunos da Secretaria de Educação de São Paulo no ensino fundamental. Então, a nossa plataforma está sendo utilizada aí nos próximos meses desse momento de coronavírus. Aí o Nicolas, aqui eu estou vendo que ele perguntou como eu posso começar o meu empreendedorismo. Olha, acho que a primeira coisa legal é já estar pensando nisso. Então, parabéns por já estar se questionando e ter essa vontade de empreender. Acho que vou falar um pouco da minha visão, que o empreendedorismo, acho que ele começa com a gente olhar para dentro, falar assim, poxa, o que vai me motivar muito, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom, e a gente pode descobrir muita coisa que a gente é bom, né? A gente é tão jovem, dá para fazer. Eu não sou tão jovem quanto vocês, mas dá tanta coisa para a gente fazer. Eu ainda quero empreender e fazer outras coisas, viu? E eu ainda vou continuar aprendendo. Então, acho que essa reflexão do que eu quero, o que eu busco, então ter essa reflexão, mas olhar para o mundo, acho que o segundo passo é o que o mundo precisa. O mundo precisa de muitas coisas, mas dentro das coisas que eu gosto de fazer, aí com as coisas que o mundo precisa. E aí o mundo pode ser até um pouquinho menor. Falar assim, o que o meu bairro precisa? O que as pessoas da minha idade precisam? O que elas estariam dispostas a pagar, né? Porque esse é um ponto importante para empreender. Você tem que criar alguma coisa que as pessoas também estejam dispostas, de alguma forma, a pagar por isso. Então, as pessoas estariam dispostas, eu resolveria um problema delas, as pessoas estariam dispostas a pagar? Então, esse é um ponto. Daí você junta essas duas coisas e fala assim, bom, talvez tenha uma iniciativa. E aí, como eu disse, quebrar em pedacinhos, falar assim, bom, para eu conseguir chegar nesse sonho grande, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar muito para virar um médico. E aí, quando eu for médico, eu vou fazer isso. Eu vou abrir uma clínica oncológica para pessoas do meu bairro. Então, você vai quebrando e vai trazendo para o seu dia a dia. Acho que essa seria a minha dica. Mas começar de você. O que você gosta e o que o mundo precisa. Aí eu estou recebendo aqui mais umas perguntas. Quem me inspirou? Essa é uma pergunta muito boa. Eu sou muito... Eu adoro ler. Então, assim... Bom, eu tenho uma plataforma de leitura, né? Então, eu gosto muito de ler. E uma pessoa que me inspirou muito e continua me inspirando é o meu próprio pai. O meu pai, ele é um leitor ávido, ele é um imigrante do pós-guerra, ele chegou ao Brasil, ele é alemão, ele chegou ao Brasil muito pequenininho e ele não completou os estudos formais, mas ele sempre amou ler. E ele conseguiu vencer na vida e se tornar um profissional muito reconhecido com base nos estudos que ele fazia por leitura própria, por vontade própria. Então eu sempre o vi lendo muito. E lendo das coisas mais variadas possíveis, jornal, revista, livros, ficção, não ficção. Então meu pai me inspirou muito como um modelo que me vem aqui à cabeça
imediatamente. Tanto que Guten, quando a gente fala de Guten, Guten é um nome que vem do alemão, de bom. Bom, eu vou pegar, acho que a última pergunta. Nossa, tem perguntas muito legais. Bom, primeiro, se eu fiz Enem. Eu fiz Enem sim, gente. Enem, na minha época, eu tenho 35 anos hoje, então, ó, fiz, ó, há muito tempo atrás. Era um dos primeiros Enems. Fiz, estudei, estudava muito, me dediquei bastante. Então, espero que vocês cheguem lá, vai dar tudo certo, viu? É disciplina, gente, quando não tiver motivação. Qual a dificuldade que eu encontrei até concretizar o meu sonho? Muitas, muitas dificuldades. Mas nenhuma delas, o mais importante nenhuma delas fez eu parar. Nenhuma delas fez eu questionar se eu devia estar empreendendo ou não. Então, a minha vontade, o meu sonho, ele não foi abalado. Às vezes eu fiquei muito frustrada, cansada. Eu tive dificuldades financeiras, eu tive dificuldades com funcionários, eu tive dificuldades no início para vender o meu produto, eu tive dificuldades para fazer o produto, porque eu não sou da área de tecnologia, eu tive que aprender. Então, mas eu passei todas elas. Uma de cada vez. Um problema de cada vez eu fui resolvendo. E eu acho que aqui, finalmente, deixa eu ver. Eu vou pegando as perguntas enquanto me derem tempo, eu vou continuar aqui respondendo para vocês. O que um empreendedor faz? Olha, um empreendedor, para resumir, acho que faz muita coisa, mas a gente acho que acha um problema relevante para ser resolvido, que as pessoas estejam dispostas a comprar um produto para resolver esse problema, cria esse produto ou serviço e vende esse produto ou serviço. Cria uma empresa, né? Então ele cria um produto e ele cria uma empresa para viabilizar esse produto inovador, que resolva esse problema, essa dor, essa demanda da sociedade. E aí tem uma série de outras atividades que eu faço no dia a dia, mas todas muito ligadas a como que hoje eu tenho uma equipe grande de pessoas que trabalham comigo, e o meu grande desafio, a minha grande tarefa diária é como eu garanto que todo mundo está fazendo e está trabalhando muito bem. Então é a gestão, a administração dessas pessoas hoje. Daí o Otávio perguntou quais são os requisitos para ser um empreendedor. Eu acho que não tem requisito, viu? Requisitos formais. Não, tem pessoas de todos todas as formações diferentes, todos os contextos socioeconômicos, todas as nacionalidades. Acho que o que tem características de personalidade, de vontade e de uma dedicação muito fortes. Eu acho que o requisito é uma dedicação, essa vontade, a disciplina de empreender. Mas eu não diria que existem requisitos de, você precisa ter estudado isso, você precisa ter estudado aquilo, você precisa vir de tal região. Não, isso não. Isso está disponível para todas as pessoas, desde que tenham essa força, essa dedicação, essa vontade. Bom, eu estou chegando aqui ao fim. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Posso ser empreendedor de qualquer coisa? Pode. Por que não? Se você estiver resolvendo algo, criando um produto ou serviço que resolva algo para um grupo grande de pessoas, e essas pessoas estiverem dispostas a pagar pelo seu produto ou serviço, ué, você vai ser bem-sucedido. A gente tem que pensar em produtos que vão ser demandados, né? O que as pessoas... E a gente descobre isso ao testar, ao perguntar para as pessoas. A gente tem uma ideia e tem que testar muito. Eu acho que, então, a minha nota final é testar muito. Se você tem uma ideia de uma coisa que pode dar certo, pergunte para os outros antes de começar. Bom, está chegando ao fim. Eu agradeço muito a atenção
de quem ficou aqui comigo e escutou essas minhas considerações, essa minha trajetória, e espero que todos vocês tenham aulas e tenham momentos muito legais aí daqui para frente, e que se vocês tiverem curiosidade em conhecer mais sobre a minha trajetória, é, e entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato comigo, eu posso deixar o meu e-mail aqui para vocês. Eu sou a Daniele, @arvoreeducação.com.br, é o meu e-mail, estou disponível e quero desejar muito sucesso para todos que escolham empreendedorismo ou não, que tenham a mente empreendedora, curiosa, dedicada, disciplinada e que tenham muito sucesso, gente. Muito obrigada e boas aulas, online ou não. Muito sucesso para todos.